quanto ao formato de arquivos. Então, quando eu estou trabalhando com Word, com Excel ou o PowerPoint, eu tenho a possibilidade de salvar os arquivos Word, Doc ou DocX, Excel, XLX ou XLXS. Essa diferenciação se dá porque algumas versões mais antigas utilizam o Doc ou XLX, as novas utilizam o DocX ou XLXS. Então, é importante termos esse conceito, mas funcionam da mesma forma, porém o XLXS e o DocX, eles são mais rápidos. O arquivo PDF é um arquivo leve para salvar um grande volume de dados para leitura, imagem inclusive, e é feito pelo Adobe. Outros aplicativos também geram esse arquivo, o próprio Word também tem a capacidade de salvar, porém ele é lido por esse aplicativo, Adobe e outros similares. Semelhante ao PDF, temos o XML, que é um arquivo salvado de páginas da internet. Também é semelhante ao PDF, grandes volumes de dados e uma página XMLS. E temos o PPS, que é a apresentação de PowerPoint, que quando enviada já exibe um quiosque pelo usuário que vai assistir, e o PPT, que permite a edição da apresentação. Então, quando se cria uma palestra no PowerPoint, PPS não tem como você mexer. O PPT, sim, você pode editar. E lembrando que ele também tem o PPT-X, que é mais moderno do que o PPT. Então, pode acontecer de o centro de seleção cobrar do candidato o conhecimento desses formatos de arquivo e a relação deles com esses aplicativos. Em relação às teclas de atalhos, existem milhões. Não vamos aqui entrar no mérito de todas, até para o vídeo não ficar muito longo. As principais são Ctrl+T, selecionar tudo, Ctrl+C, copiar, Ctrl+X, recortar, Ctrl+V, colar, Ctrl+Z, desfazer, Shift+Del, excluir sem passar pela lixeira. Então, às vezes, você tem um vírus no computador, um arquivo infectado, você vai lá e pressiona a tecla Delete. Ele vai para a lixeira, passa um minuto, ele volta para o computador de novo, para as pastas. Então, para que isso não aconteça, se você segurar a tecla Shift e pressionar Del ou Delete, ele vai excluir direto sem passar pela lixeira. Os principais navegadores. Então, atualmente temos vários, porém o que pode ser mais cobrado pelo centro de seleção, lembrando que é interessante cada candidato depois, se for o caso, avaliar o Word, o Excel, o PowerPoint, as diversas ferramentas que existem de utilização, por exemplo, negritar, centralizar, justificar. Então, na barra de ferramentas tem inúmeras ferramentas com vários atalhos, não vamos nos delongar nelas aqui, até porque são noções básicas, porém o usuário vê como elas funcionam. E dentro também dos navegadores existem algumas ferramentas e atalhos, porém não vamos entrar no mérito de todas elas. O que é importante sabermos é que existem o aplicativo de navegação Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera e o Safari. Então, esses são os mais utilizados, diga-se de passagem. Atualmente o mais popular no momento está sendo o Google Chrome. Porém, todos funcionam da mesma forma. Lembrando que dentro do Google Chrome ou de qualquer um desses aplicativos, quando você vai na barra de pesquisas lá do Google, ele tem algumas ferramentas e atalhos. Eu quero pesquisar imagens em alta resolução. Eu quero pesquisar informação por data, por formato, por tipo de extensão de arquivo. Então tem lá essas opções de se utilizar. Não entraremos no mérito, até para que o vídeo não fique muito longo. www, World Wide Web. Então, quando eu estou utilizando o Google Chrome ou algum navegador, eu vou acessar uma página, eu vou usar o web, ou seja, www.
teia em todo o mundo, significa a tradução de World Wide Web, ou seja, sistema de hipermídia, que é o formato de criação das páginas. Então, quando você vai acessar uma página, é necessário que a URL, que é o endereço de cada página. Então, por exemplo, http://www.blogx.com.br, https://www.itaú.com.br. Então, notem, aqui não vai ter, porque é o endereço eletrônico, então não tem o acento no Itaú, é sem. Esse HTTP é o protocolo digitado. Então, dentro do navegador, obrigatoriamente eu tenho que ter um URL, que é o endereço, e o protocolo. Esse protocolo, notem a diferença HTTP para HTTPS. O HTTPS, ele é criptografado. Ele exige um certificado digital que valida a autenticidade do servidor e do usuário. Então, o BlogX não tem, o Itaú tem. Por quê? É um banco. Então, esse certificado digital aqui apareceu a letra S, significa que está criptografado. Ele vai identificar o computador do Banco Itaú, vai aparecer um cadeadozinho na barra de status embaixo no computador, do monitor, e aí ele identifica o usuário que está acessando e o servidor que está fornecendo a informação. Às vezes pode ser que esse tema seja explorado em algumas bancas de concurso. O HTML é o código interpretável pelos aplicativos de navegação. Então, a linguagem de programação, ela precisa ser feita com esse código, HTML, porque senão não daria certo. Por que funciona? Tantos navegadores, tantos endereços, enfim, de diversas formas. Porque todos seguem um padrão, criam um URL, um protocolo e todos desenvolvidos em HTML, né, nesse código. Se desenvolver um código diferente, não vai ter como a pessoa ou o aplicativo ler. Então, temos também o IP, que é o Internet Protocol. Um exemplo aqui seria 192.168.1.1, que serve para identificar as máquinas na rede. Então, um computador, um celular, um tablet, um notebook, qualquer equipamento conectado à internet, ele recebe esse número, 192.168.1.1. Então, quando se fala em ataques de hackers, de crackers, enfim, fraudes tecnológicas, acontecem porque devido à falta do certificado digital. Então, por exemplo, a pessoa criou esse blog, ele não tem certificado digital, não tem validação, não tem segurança mínima eletrônica, e aí o usuário pode ocultar esse número do IP ou mascarar, criar um substituto adulterado, e aí no momento que ele vai conectar, não tem como identificar quem fez a conexão, quem fez o ataque. Já no caso do criptografado, o Banco Itaú, por exemplo, não aceitaria que um computador ou máquina com esse número oculto acessasse o seu portal, porque ele exige essa identificação, saber de onde está partindo a conexão, de qual rede, de qual país e de qual cidade. Então, em linhas gerais, são noções básicas dos principais conceitos sobre informática que podem ser cobrados pelo centro de seleção. Cabe aprofundamento, cabe novas pesquisas, novos estudos, porém temos aqui o básico que é necessário para o candidato ter uma condição mínima de responder aí pelo menos a metade de uma prova de informática. Por hoje é só, pessoal.